Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, hoje trabalhando um pouco de genética, certo? Falaremos hoje sobre os genes letais e os princípios de probabilidade, abordando um pouquinho de matemática aí dentro da genética, da parte da biologia. Para retomar, pessoal, apenas alguns conceitos que trabalhamos na outra aula. Então, os alelos são uma forma alternativa de um mesmo gene, representados por letra. Essa letra, pessoal, a gente pode usar o A, o B, o C, o D, o que tiver no exercício, certo, gente? A gente que pode optar também por utilizar uma letra da nossa escolha. Se a gente diz que esses alelos são homozigotos, então são duas letras iguais. O exemplo aí do A, né? Azão, azão ou azinho, azinho, certo? Se a gente diz que ele é um homozigoto dominante, então é as duas maiúsculas, azão, azão. Se é um homozigoto recessivo, azinho, azinho. Lembrando, pessoal, se é uma característica dominante, ela vai aparecer quando tiver um azão só, já vai expressar aquela característica. O fenótipo vai ser demonstrado. E se for recessiva, ela só vai surgir quando for azinho, azinho, né? As duas letras minúsculas ali. E se eu falar o termo heterozigoto, quer dizer são letras diferentes, azão e azinho, certo? Ou Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, assim por diante. Retomando também, pessoal, fenótipo quer dizer a característica que ela é representada pelo genótipo, que são os genes em si, tá? Então, o gene seria a parte do DNA, então o que ele vai determinar, e o fenótipo é o que é demonstrado. Lembrando que esse fenótipo pode ser alterado pelo meio também, tá, gente? Então, pode ser influenciado pelo meio ambiente, certo? Agora, vamos comentar um pouquinho sobre os genes letais. Então, são genes que provocam a morte de um indivíduo na sua fase pré-natal ou pós-natal anterior à maturidade, certo? Geralmente, fase da infância. Então, acontece ali no exemplo da planta, né, com esse gene Czão, vai ter uma cor verde nas folhas, e o Czinho sem coloração. O que acontece, pessoal, que no caso, se for homozigoto recessivo, Czinho, a planta vai morrer, ela não vai desenvolver, certo? Então, vamos ver ali, ó, eu fiz o quadro de Punnett, né? A gente vai fazer o cruzamento de duas plantas heterozigotas, Czão, Czinho. Como vai ficar, pessoal? Acompanha aqui no quadro. Czão com Czão, certo? Czão, Czinho, aqui. Lembra o maiúsculo na frente? Czão, Czinho. E por último, Czinho. Se esse homozigoto recessivo morre, esse aqui a gente descarta, tá, gente? Então, aí a contagem vai ser a seguinte. Percebe, pessoal, que aqui não vai ser todos dominância. Aqui a gente vai ter um exemplo de alteração nisso daí, pessoal. A gente diz que é uma codominância, certo? Então, Czão é um verde escuro, tá? Ele vai ter essa característica. Czinho, verde clara. Tá vendo que a proporção muda, pessoal? A gente para de contar que são 4 o resultado e passa a ser 3, que foram os que foram viáveis, né? Então, 1/3 verde escuro, que é o Czão, e 2/3 Czinho é verde clara, tá, gente? A folhagem dessa planta. Então, a gente fala que a proporção de 1 para 2. Então, 1 verde escuro, perdi o mouse aqui, pessoal, e 2 verde claros. E esse Czinho morre, certo? Um outro exemplo, pessoal, se a planta for Czinho, cruzando com um Czinho, né? Então, heterozigoto cruzando com um homozigoto recessivo. Então, vai ficar da seguinte forma, pessoal. Czinho, Czinho. Repara, pessoal, que aqui o resultado foi diferente, né? Então, a gente tem 2 que foram viáveis desses totais e 2 não. Então, seria 2 para 2. Praticamente 100% desses daí tem essa cor verde clara, tá, gente? E os outros foram inviáveis. Detalhe, pessoal, o exercício vai explicar, pessoal, falar se o homozigoto recessivo que morre ou, em alguns casos, o homozigoto dominante, né? Se fosse Czão, no caso, que morreria. Então, o exercício vai falar para vocês. Nos seres humanos, acontece, pessoal, algumas doenças que têm essa característica dos genes letais, que é a fibrose cística, a doença de Huntington, tá, pessoal? Afeta o sistema nervoso, fibrose cística, causa problemas no muco, né? O muco fica mais espesso, os mucos do nosso organismo, né? Então, tecido respiratório é afetado, tecido digestivo, tá, gente? Sistema digestório ali, certo? E problemas musculares também são causados por conta disso, certo?
desses genes letais. É raro acontecer, mas acontece, viu, gente? E por último, um pouquinho sobre probabilidade, né? Falando aí da matemática dentro da genética. Então, o cálculo, pessoal, a gente vai utilizar essa seguinte fórmula. Probabilidade seria o número de resultados favoráveis sobre os resultados possíveis, tá, gente? Então, exemplo, tirar cara na moeda. Jogou a moeda lá para cima, cara ou coroa. Qual que é a chance de dar cara? Metade, né? 1 sobre 2, certo? Tirar par em um dado de 6 lados. Então, par, 2, 4 e 6. 3 resultados favoráveis sobre 6 possíveis. Se a gente simplificar isso aqui, dividido por 3 aqui, vai ser 1 sobre 2 também, certo? 50% ali de chance, tá? Se a gente for aplicar isso aí para genética, pessoal, qual a chance de nascer, por exemplo, um menino? 1 sobre 2. Nascer uma menina? 1 sobre 2, tá? Agora vamos ver um pouquinho das regras, né? A regra do E ou regra do OU. Isso aí, pessoal, vocês vão ter que observar bem o exercício. No que eu coloquei como exemplo para vocês, está explícito, né? Tem outros que a gente vai ter que verificar, interpretar ali. Então, a regra do E, são eventos independentes entre si, certo? Por exemplo, qual é a chance de dar cara na moeda 3 vezes? Então, vão ser 3, 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, certo? Então, aí vai chegar no resultado. Então, aqui no nosso exemplo, qual a probabilidade de um casal ter 2 filhos? 2 filhos, ele está falando filho, é sexo masculino, e 2. Não seria um filho e outro filho? Então, aí o E não está aparecendo aqui no enunciado, certo? Tem que prestar atenção nisso daí. Então, um filho masculino, sexo masculino e outro no sexo masculino. Então, é aquele cálculo, 1 sobre 2, sexo masculino, vezes 1 sobre 2, que o resultado é 1 quarto, certo? E se for a regra do OU, né? Aqui, pessoal, são eventos que interferem um sobre o outro. Então, um exemplo, qual a probabilidade do casal azão-azinho, vezes azão-azinho, né? Um casal heterozigoto, tem um descendente homozigoto. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer o quadro de Punnett, certo? Então, vou fazer aqui já azão-azinho, azão-azinho. O cruzamento é esse, pessoal. Azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Feito isso, vamos entender o exercício ali. Se ele quer a probabilidade do casal ter um casal descendente homozigoto, ele não especificou, né? Se ele quer ser um azão-azão ou azinho-azinho. Então, aí vem o ou, tá, gente? Ele só falou que ia ser um homozigoto. Então, aí, como ele tem o ou aqui, a gente vai usar o mais, tá, gente? Então, 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Nesse caso aqui, pessoal, a gente só, como a parte ali do denominador é a mesma, pessoal, 4, né? Então, só vai somar. 1 mais 1 é 2, 2 sobre 4, simplificou, deu 1 sobre 2, tá? 2 quartos, simplificou, ali, deu 1 sobre 2. Se fosse a parte de baixo aqui da fração, pessoal, diferente, vocês têm que revelar na matemática, relembrar, caso for preciso, pessoal, tirar o mínimo múltiplo comum, tá? O MMC, certo? E aí vocês vão achar um número só, e aí vocês vão resolver essa conta. Certo, pessoal? Essa aula era um pouquinho mais rápida, só para eu não passar em branco aí esses conceitos. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me procure durante a aula. Valeu, obrigado.